Boa noite a todos. Vanessa, muito obrigada pelo convite. Infelizmente não deu para estar aí, mas vou entrego esse vídeo. Não é tão agradável quanto a interação pessoal, mas eu vou tentar ser bem objetiva para não cansar e assim, através de um bate-papo mesmo, a gente vai tratar desse tema tão importante que é o licenciamento ambiental. Fico à disposição, os meus contatos estão à disposição para qualquer dúvida que surgir ou necessidade de aprofundamento de algum desses pontos que eu vou tratar hoje, né? Essa minha fala, ela vai contemplar, assim, ela vai ter duas partes. Primeiro, eu vou falar um pouco do licenciamento ambiental no país, né? Dar um panorama, sempre tendo em vista o viés jurídico, tá, gente? Porque a parte técnica, a Vanessa cuida bem disso. Então, eu vou trazer o olhar jurídico do licenciamento ambiental no Brasil e logo em seguida eu vou tratar da responsabilidade administrativa ambiental. Ela tem grande impacto na forma como o empreendedor ele se relaciona com o órgão ambiental, né? E agora, recentemente, no dia 8 de maio, o STJ ele trouxe uma decisão super importante, definindo finalmente a natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental, passando então a tratá-la como subjetiva. O que faz uma grande diferença no momento em que o órgão competente ele vai autuar o empreendedor e principalmente nos mecanismos de defesa que o empreendedor passa a ter com essa definição do STJ. Então, vai ser bem legal falar sobre isso, porque é um assunto que está super atual e está bem quente, né? Vamos dizer assim. Então, ok, vamos começar falando então do licenciamento ambiental sob viés jurídico, fazendo um panorama sobre o que é esse instrumento no país. O licenciamento ambiental ele tem previsão na Política Nacional de Meio Ambiente, que foi instituída pela Lei 6938 de 81, né? Então ele vem como um dos instrumentos de gestão ambiental, não é o único. A gente tem, por exemplo, o zoneamento ambiental como um instrumento de gestão. E diga-se de passagem, o interessante seria que esses instrumentos todos fossem implementados na mesma intensidade, com a mesma importância, porque isso suavizaria todo o processo do licenciamento ambiental, mas a realidade não é essa. E acaba que o licenciamento ambiental ele aglutina todos os problemas do mundo dentro do seu processo decisório, né? Isso a gente vai ver logo adiante. Então ele veio com a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981 e logo depois a Constituição da República, no artigo 225, que prevê a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, é interessante notar que desde 81, em momento nenhum, o valor ambiental ele vem como um valor supremo acima de todos os outros. Aliás, diga-se de passagem, não existe um princípio, um direito supremo que vai se sobressair sobre os outros direitos na Constituição Federal. A Constituição ela deve sempre ser lida, compreendida, interpretada e aplicada de forma harmônica, balanceada, né? Então, isso é muito importante no âmbito do licenciamento ambiental, porque às vezes a gente vê um afã para tratar do valor ambiental acima todos os valores, como o da desenvolvimento socioeconômico, e isso acaba se tornando um entrave, enquanto que a própria Constituição e o ordenamento jurídico ambiental, ele coloca o licenciamento ambiental, o direito ambiental como um viabilizador do desenvolvimento socioeconômico e proteção do meio ambiente e dos sistemas ecológicos, mas nunca como um entrave, jamais deve ser um entrave ao desenvolvimento socioeconômico, né? Isso tem muita repercussão na forma como você vai aplicar como o processo decisório ele vai se dar, vai acontecer no âmbito do licenciamento ambiental, né? Então, a gente tem isso. Então, nós temos um instrumento de gestão, que é o licenciamento ambiental. A finalidade do licenciamento ambiental é atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, né? Então, o órgão ambiental competente, ele vai, através de um juízo discricionário, ele vai atestar a viabilidade ambiental do empreendimento. E esse juízo discricionário, no final do dia, ele consiste, né, no quanto se admite, no quanto vai se admitir em termos de impacto ambiental e as condições como esse impacto vai se dar. Então, na verdade, no final do dia é isso. O quanto que vai ser admitido ali
de impacto ao meio ambiente é o que vai fechar o processo decisório do licenciamento ambiental. E é interessante pegar o gancho do impacto ambiental, porque o conceito jurídico de impacto ambiental é bem diferente do conceito jurídico de dano ambiental. Ele não é previsto, ele não é aceito, ele não tem como ser mitigado. Então, ele tem um tratamento jurídico completamente diferente do impacto ambiental, que no processo de licenciamento, ele vai ser identificado e aí irá se apresentar medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais, né? E aí também é importante a gente não ter uma expectativa de que o licenciamento ambiental ele tenha a obrigatoriedade de trazer a solução, a alternativa que menos gera impacto ou que chegue próximo de zero. Não é esse o objetivo do licenciamento ambiental. Né? Porque se você for buscar sempre a via de menor impacto, sendo essa única viável, você, na maioria das vezes, vai inviabilizar uma atividade. E como eu disse lá atrás, a finalidade do licenciamento ambiental é garantir o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental e dos sistemas ecológicos, né? E não ser um entrave para tanto. E isso é tão importante ter isso em mente, a necessidade desse equilíbrio, como eu disse também lá atrás, de não elevar a categoria de superdireito nenhum valor constitucional, porque não é dessa forma que se interpreta e que se trata a Constituição. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele trouxe um julgado muito interessante sobre isso, que eu vou ler para vocês rapidamente. A Lei Federal 6938 de 81 e a Constituição Federal não opõem a atividade econômica à preservação ambiental. Propõem a composição e balanceamento delas, de modo que uma não se exerça em detrimento da outra. A lei admite que a atividade econômica degrada o meio ambiente. Por isso, prevê que a licença seja precedida da avaliação do impacto ambiental, a partir do qual o projeto será alterado, proibido ou licenciado mediante as medidas de mitigação e compensação que forem definidas. Não oposição, mas complementação entre a violação do impacto ambiental e o licenciamento da atividade ou empreendimento. Em outras palavras, isso significa que o licenciamento ambiental não deve ser conduzido a partir da premissa do menor impacto possível, porque se a gente fizer dessa forma, a gente vai estar erigindo o valor ambiental à categoria de superdireito e isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E aí, para finalizar esse panorama, eu acho que vale a pena a gente mencionar, a gente tem percebido como os processos de licenciamento eles têm se tornado complexos, especialmente em médios e grandes empreendimentos de infraestrutura, e muitas das vezes, na maioria das vezes, quando você vai ver o questionamento, os entraves para a concessão de uma licença, eles têm natureza social, eles possuem naturezas completamente que não são ambientais. Às vezes a questão ambiental já está muito bem definida. Então o que a gente percebe é que tem se trazido para dentro do processo de licenciamento ambiental todos os males do mundo, principalmente em localidades onde o poder público se faz ausente. Então ali o licenciamento ambiental ele se torna o único fórum de discussão daquela comunidade, vai ser o único momento que ela vai ter contato com a administração pública. Então, você acaba percebendo uma aglutinação de todos os males, de todos os problemas sociais daquela localidade, né? E isso é terrível, porque você desvirtua a finalidade do licenciamento ambiental, né? Que é atestar a viabilidade ambiental do empreendimento. E aí você passa a trazer situações completamente fora do escopo. Às vezes a gente percebe que um empreendedor ele quer trazer desenvolver algum programa social junto à comunidade local, que é muito importante. A gente trata isso de licença social, apesar de não estar prevista juridicamente, ela é fundamental para boa harmonização da localidade, né, entre a atividade do empreendedor e a comunidade local, que de fato é impactada. Enfim, então, às vezes você percebe que o empreendedor ele quer trazer aquela questão toda, ele quer contribuir, e eu sempre digo, contribua fora do âmbito do licenciamento ambiental, não vincule essa contribuição a uma condicionante de licença ambiental, porque são instrumentos de naturezas distintas, né? E aí você acaba tendo um monstro ali de condicionantes
E quando você vai ver efetivamente o que se vincula, o que está diretamente relacionado ao impacto que o empreendimento causa, é metade, é 2/3, enfim, você tem você traz ali uma série de obrigações que não estão relacionadas ao impacto que o seu empreendimento gera. Então, isso eu acho que dá para finalizar vendo, a gente tem que rever a forma como se trata o licenciamento ambiental. Existem outros instrumentos de gestão igualmente importantes que também trariam enormes benefícios para a sociedade, mas ainda temos muito pesado assim dentro do direito ambiental. Talvez seja o instrumento mais importante, onde tem os maiores fóruns de debate e discussão, é o licenciamento ambiental, porque ainda a gente está muito preso, muito vinculado à realização, à concretização do direito ambiental através do licenciamento ambiental. Agora eu vou passar para a questão da responsabilidade administrativa ambiental. Bom, com relação à responsabilização no direito ambiental, a situação é a seguinte: para um mesmo fato, você pode ter incidência de responsabilidade civil, penal e administrativa. Então, com relação à responsabilidade civil, ela é objetiva e solidária, respaldada pelo princípio do poluidor-pagador e pela teoria do risco integral. O que significa isso? Que não se admite excludentes para afastar a responsabilidade. Então, não adianta questionar a questão de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro, que no caso, o infrator ele vai ser responsabilizado para a reparação daquele dano. E a solidariedade dela também, é interessante ressaltar isso, ela consiste inclusive o poluidor indireto, aquele que não causou aquela poluição direta, aquele fato específico que está sendo apurado, mas que de alguma forma tirou proveito daquela situação ou poluiu de forma indireta, ele vai ser chamado também para responsabilização, que é o caso do transportador da carga e o dono da carga. Existe solidariedade entre os dois no âmbito da responsabilidade civil. Agora, por outro lado, a responsabilidade penal ambiental, ela também é muito clara. Aqui, nesse momento, você precisa sim comprovar os elementos evolutivos, como culpa, dolo, e o link entre a conduta e o resultado tem que estar muito claro. A conduta tem que ser específica daquela pessoa, daquela empresa, daquele poluidor, com relação ao dano, ao resultado. Então, não se admite trazer terceiros, trazer pessoas que indiretamente contribuíram. Então, a situação ela é bem linkada, ela é bem direta, bem clara com relação a isso, a responsabilidade penal. Então, ela é a responsabilidade subjetiva. Agora, a responsabilidade administrativa ambiental, ela sempre foi tratada de forma, assim, vamos dizer, sui generis, porque não se sabe... Cada órgão e cada esfera de jurisdição tratava de forma diferente. Então, você tinha os órgãos ambientais tratando a responsabilidade administrativa de forma objetiva, ou seja, numa autuação, como o caso do transportador e do dono da carga, o órgão ambiental ele tende a trazer todo mundo para o auto de infração. Enquanto que alguns tribunais e algumas esferas de jurisdição já estavam tratando a responsabilidade administrativa de forma subjetiva, ou seja, da mesma forma que a penal. Então, você tinha que comprovar que o causador do dano ele teve os elementos volitivos, a culpa ou o dolo, e linkar o nexo entre a conduta e o resultado. Acontece que agora, recentemente, no dia 8 de maio, o STJ ele uniformizou essa questão. Então, hoje, a responsabilidade administrativa ambiental ela é subjetiva, ou seja, ele determinou que no âmbito do auto de infração, no âmbito da responsabilização administrativa, não se pode autuar o transportador da carga e o dono, aliás, não se pode autuar o dono da carga. Quem deve pagar a multa pelo dano ambiental é o transportador da carga, porque ele é o agente que causou diretamente o dano, tá? Enquanto que no âmbito civil seria diferente, através de uma ação civil pública iria se apurar o valor do dano, e aí é uma outra sistemática jurídica, né? Então, a responsabilidade administrativa ambiental hoje, ela é subjetiva, deve ser direto entre o infrator
e a conduta deve estar diretamente ligada e deve se comprovar o dolo e a culpa, o que é muito bom, por um lado, para o infrator, porque ele amplia a seu espaço de defesa, porque a partir de agora ele vai ter a possibilidade de mostrar a não culpa dele, ainda que haja uma autuação pelo órgão ambiental, agora vai ser dado ao infrator, ao suposto infrator, a possibilidade de demonstrar sua não culpa. E se isso não for levado em conta pelo órgão ambiental, a chance de levar isso para a justiça, de judicializar essa questão e haver êxito, vai ser muito maior agora com essa decisão do STJ, enquanto que antigamente realmente judicializar uma questão no âmbito do auto de infração era realmente um trabalho inglório, a chance de êxito sempre foi muito pequena, em decorrência do respeito à discricionariedade administrativa. E assim, para finalizar, já trazendo ainda a questão da responsabilização no âmbito na esfera administrativa, a questão do descumprimento de condicionante é bastante recorrente entre os empreendedores. E, na verdade, vai muito também de encontro com o que eu falei lá atrás sobre a questão de trazer muitas questões que não estão relacionadas ao impacto direto do empreendimento para dentro do licenciamento através do rol de condicionantes, né? Então, o que se aconselha com relação ao cumprimento de condicionantes, que se o seu descumprimento é uma infração administrativa, é que se discuta, se faça revisões da questão material da condicionante junto ao órgão ambiental, quando se percebe que há uma dificuldade de adequação, de cumprimento dessa condicionante, que se cumpra essas condicionantes tempestivamente, ou que, se não for possível o cumprimento tempestivo, que se envie justificativa sobre a dificuldade, sobre o não cumprimento tempestivo da condicionante. Isso não quer dizer que vai se evitar uma autuação, mas porque, novamente, como eu disse, entra no âmbito de discricionalidade do órgão ambiental, mas, sem dúvida, facilita bastante o caminho de defesa do empreendedor e demonstra a boa-fé da empresa com relação à condução da sua atividade. Então, era mais ou menos essas as questões que eu queria tratar. Falei um pouco rápido para não tomar muito tempo de vocês, e eu espero que tenha sido esclarecedor. Estou à disposição para desenvolver melhor qualquer tema, qualquer ponto, ou para dirimir qualquer dúvida que surja, tá bom? Um abraço a todos e boa noite.